E nesse nosso estudo de hoje, eu não sei se vocês conferiram lá na nossa sala de aula, a gente vai discutir sobre Deus e o infinito. Esse tema, né, é um tema abordado no Livro dos Espíritos, então a gente vai ter essa alternância de temas ao longo dos nossos estudos, e é um dos primeiros temas, assim, que é discutido no Livro dos Espíritos. Então, primeiramente, a gente tem que pensar como Deus é visto na Umbanda, né? Então, Deus, na verdade, quando a gente parte para a Umbanda, não só a Umbanda, mas diversas religiões com influência africana, de matriz africana, a gente vai ter diversos nomes para Deus, né? Então, vai ter Zambi, vai ter Olorum, vai ter. Então, enfim, né? As tribos indígenas, a grande maioria chamava Deus de Tupã, né? Mas todos evocam uma única entidade que é Deus, então, independente do nome. Essas variações de nome, elas nada mais são por regionalidades, né? Então, voltando àquela história que, inclusive, a gente falou de semana passada, se a gente tem se foram diversos negros que foram trazidos da África para o Brasil, de diversas regiões diferentes, essas diferenças serão trazidas por eles também. Então, na região que chamava Olorum, Deus de Olorum, aquela região vai trazer essa tradição para o Brasil. Há uma outra região que o negro chamava Deus de Zambi, então Zambi também é Deus. E aqui no Brasil também é a mesma coisa. Então, os diversos nomes de Deus são meramente, né, humanos, à medida que nós temos histórias diferentes para contar, né? E quando a gente fala de Deus na Umbanda, muitas das vezes, e principalmente quando a gente conversa ou quando a gente não é da Umbanda, quando a gente não é das religiões com matriz africana, pode ficar a dúvida de se é ou não uma religião monoteísta. E a resposta é sempre sim, né? A Umbanda, ela é uma religião monoteísta, porém ela é uma religião monoteísta que cultua as diferentes manifestações divinas, né? Porque a gente sempre escuta, né? Ah, mas tem um tanto de orixá na Umbanda, tem um tanto de Deus, tem as deusas. Isso não são deuses, né? Deus é único. Só que Deus ele pode ser visto por várias perspectivas. E é aí que a gente tem diferentes orixás. Então, cada orixá, que hoje não é o tema, hoje a gente não vai tratar a fundo dos orixás, a gente vai fazer isso mais para frente. Mas cada orixá ele traz uma essência divina, um pedaço de Deus diferente. Não que Deus ele é repartido, né? Mas são maneiras diferentes de enxergar para a mesma coisa. É a mesma coisa de você ter um objeto em cima da mesa e você observar esse objeto por diversos ângulos. A sua visão vai mudar, porém o objeto não muda. Assim é Deus, né? Deus, ele é um único, ele é um onipresente, ele é onisciente, porém ele pode ser visto de diversas maneiras. E é assim que às vezes a gente pode entender por que que a gente tem nomes diferentes para Deus. Justamente porque nós temos perspectivas diferentes. Quando a gente. Então, o primeiro ponto é isso, né? Que a gente tem que compreender que a Umbanda, ela é uma religião monoteísta, sim, porque ela acredita em Deus, ela acredita no Deus que todas as outras religiões é, acreditam. Então, não existe um Deus católico, não existe um Deus kardecista, não existe um Deus do candomblé, um Deus. Não. Todos são um Deus único, e lembrando dessa premissa que eu acabei de falar, cada um vai enxergar esse Deus de uma maneira diferente. Então, essa é a o norte que a gente tem que compreender de que
Deus, ele é único e Deus, ele pode ser visualizado e vislumbrado de diversas perspectivas diferentes. E os orixás, eles nada mais são do que demonstrações de um Deus único, né? São as diferentes faces de uma mesma, um mesmo ser, vamos falar assim. E hoje, né, como você sabe, a gente vai falar desse primeiro capítulo dos livros dos Espíritos, igual eu disse, que é Deus e o Infinito. Para quem não leu esse capítulo, eu recomendo, porque não é um capítulo longo, tá? É um capítulo muito simples, ele tem poucas perguntas. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos é um livro que é utilizado nas religiões espíritas, né? E o Livro dos Espíritos, que foi um livro composto, um compilado de Allan Kardec, ele é um conjunto de perguntas e respostas. Ele foi um livro escrito, se não me engano, 1400, ou algo dos séculos passados, assim, né? E ele foi um livro escrito na França. Então, muitas das vezes, ele tem uma perspectiva de um outro momento histórico. A mesma coisa acontece com a Bíblia. A Bíblia, ela foi compilada, né? Porque é um compilado de livros em um momento histórico, em uma realidade X, tá? Quando a gente faz, quando a Bíblia, né, o livro dos Espíritos, eles foram construídos, eles retratavam aquela realidade. Muitas das vezes, às vezes, o livro dos Espíritos e a Bíblia, eles vão trazer metáforas, a Bíblia gosta de metáforas, né? Mas o livro dos Espíritos traz um palavreado, vamos falar assim, muitas vezes não utilizado, justamente por causa por ser uma literatura mais antiga. E o livro dos Espíritos, ele funciona uma série de perguntas e respostas. Então, eram provavelmente médiuns que estavam ali e eles perguntavam para os espíritos e os espíritos respondiam. Então, quando nesse capítulo Deus e o Infinito, eu vou ler porque é bem pequeno, eu não vou conseguir ler todos aqui, porque não vai ser sempre, né? Porque é, às vezes são respostas longas. E a primeira pergunta é: o que é Deus? E aí a resposta do Espírito é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A segunda pergunta: o que se deve entender por infinito? A resposta: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Essa pergunta é muito inteligente, a resposta é muito inteligente. A gente vai discutir daqui a pouco. Pode-se ia dizer que Deus é o infinito? A resposta para mim é a melhor de todas. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Ou seja, a gente, primeiramente, não consegue compreender na nossa limitação humana o que é o infinito. Tem uma jogada, assim, muito interessante. Se a gente pensa, se a gente fizer agora, por exemplo, pensa numa estrada infinita. Se vocês em casa pensaram assim que eu falei, vocês pensaram nessa estrada começando. Então ela não vai ser infinita. Então, a primeira limitação que a gente tem como seres humanos, como encarnados, é que a gente não consegue mensurar o que é o infinito. Na verdade, tudo que é muito grande, a gente tem dificuldade. Então, por exemplo, a gente falar que a Terra tem bilhões de anos. Muita gente fala, mas como assim, né? A gente falar que demora tantas horas para uma viagem no espaço, sei lá. A gente não tem essa dimensão de tempo. Distâncias muito grandes também. O negócio é 50 mil quilômetros. 150 mil quilômetros. Essas distâncias, com números muito grandes, a gente, como ser humano, a gente tem dificuldade de entender. A gente tem dificuldade de
conseguir é, colocar isso na nossa cabeça, porque são coisas além da nossa capacidade. A mesma coisa é o infinito. O infinito é uma coisa que não tem, é igual foi a pergunta mesmo fala, né? Que não tem começo nem fim, né? É que não tem começo nem fim, o desconhecido. Então, se a gente pensa em infinito, a gente não vai saber o que que é. Porque os próprios espíritos no livro dos espíritos falam, né? O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então a gente não conhece o infinito. Porque a gente conhece as coisas, a gente tenta imaginar o infinito. Só que a gente nunca vai saber. As nossas limitações fazem da gente não ser capaz disso. E assim a gente consegue entender que Deus é o infinito. Porque Deus, ele não tem começo, ele não tem meio, ele não tem fim. Ele está além da nossa capacidade. A gente vai discutir mais em outros estudos Deus de novo, tá? Porque é igual eu falei, é um compilado de perguntas o livro dos Espíritos, mas nesse primeiro nos primeiros capítulos, assim, no primeiro capítulo ele falou só de Deus. E o primeiro é esse de Deus o infinito. Então, a primeiro ponto que a gente começa hoje, que a gente vai discutir nos próximos, é justamente isso, né? A gente não consegue compreender o que que é o infinito. A gente não consegue entender o que é Deus. A gente tenta muitas vezes humanizar esse Deus. Só que isso não é possível, porque ele está além da nossa compreensão, tá? No livro dos Espíritos tem um comentário, eu tô com ele aqui aberto, né? É um comentário. Então ele é um livro bem dinâmico, assim, é bem fácil de ler, na verdade. E aí tem as perguntas e depois as respostas e tem um comentário. E o comentário é o seguinte: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Deus é o infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela de uma coisa pela coisa mesma. Nossa, é muito estranho às vezes. É definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que não é maior que a primeira. Muito confuso o texto. É assim mesmo, é o livro dos Espíritos. Para quem já leu, sabe que ele é muito confuso. Mas eu gostei dessa frase, ó. Deus é um infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Ou seja, são outras duas palavras muito importantes, né? Essa perfeição e essa abstração. São coisas que também a gente não consegue mensurar. A gente não sabe o que é perfeição. Por exemplo, você trabalha numa empresa e fala: ah, o meu trabalho é perfeito. O que é esse perfeito? Né? É fazer tudo aquilo que é mandado para você fazer? O que é o perfeito? Ah, você trabalha bem-humorado? Então, Deus, compreender o que é Deus e o tamanho de Deus é uma coisa abstrata. A gente nunca vai conseguir entender, a gente nunca vai conseguir mensurar Deus. Deus é o princípio, né? Ele é atemporal, ele é além do espaço. Só alguns comentáriozinhos importantes, então volto a falar depois aqueles que tiverem interesse, dá uma olhadinha lá na nossa sala de aula, que tem os links para dois textos do blog muito importantes, tá? Um desses textos fala do que é Deus na Umbanda, o outro é justamente esse que a gente está discutindo hoje, que é Deus e o Infinito. Mas o texto que fala também do Deus na Umbanda aborda uma coisa muito importante, que a Umbanda tem uma visão, né, diferente de Deus. Essa questão de visão que a gente estava falando anteriormente. A gente tem essa ideia, tradicionalmente, né? A gente tem a ideia daquele Deus que cria e que acaba, né? Ele criou, acabou o serviço dele e ele tá ali de boa. A gente tem aquela visão, né, de Deus, um vovozinho velho, né? Humana. Essas visões de Deus, elas são todas equivocadas, né?
Na Umbanda, por exemplo, a gente acredita que Deus, ele é ele vai aproveitar a sua criação. Então, ele é um Deus vivente. Então, ele é quem cria, ele é quem gera, ele é quem mantém toda a sua criação, e ele é vivente na criação. Então, Deus não está na Bíblia, Deus não está no Alcorão, Deus não está na igreja, não está no terreiro, Deus está em todo lugar. Porque tudo que ele criou tem dentro de si a energia divina. Então, se tudo que foi criado por ele possui essa energia divina, ele está em todo lugar. Então, eu posso entrar em contato com Deus dentro de mim mesmo, com as minhas orações. Eu posso estar no meio de uma mata e sentir a presença de Deus, porque Ele está ali, Ele faz parte daquela criação. Eu posso sentir esse mesmo sentimento, ou o sentimento quando eu tenho um filho, né, o nascimento do meu filho, a alegria de ter aquela bênção. Então, Deus, ele é um ser que não é um ser, na verdade, né? É até difícil falar, porque a gente tenta trazer essas informações para o humano, esse desconhecido, e às vezes ficam coisas para trás. Então, quando a gente fala de Deus, a gente está falando de coisas abstratas, coisas que a gente nunca vai compreender, estando aqui no plano material ou estando lá no plano espiritual. Deus, ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim, ele é o atemporal. Ele está além daquilo que a gente consegue compreender. A gente humano, nós encarnados, tudo que a gente conhece eu sempre gosto dessa frase, tem prazo de validade. Tudo que a gente conhece, tudo, tudo, tudo. Pode ser 1 ano, pode ser 30 anos, pode ser 200 anos, mas tudo no nosso mundo ele acaba um dia. Não tem como falar que não. Agora, quando a gente vai para o plano espiritual, a gente tem outra determinação de tempo, de espaço. Mas nós aqui a gente não consegue compreender. Agora, quando a gente fala de divindade, essas concepções de tempo, de espaço, são muito mais complicadas, são muito mais além da nossa realidade. Então, falar de Deus é falar de coisa abstrata. O que é Deus? Como é Deus? Não existe uma forma de Deus, né? Deus, ele vive na sua criação. Então, ele vai ter a minha forma, ele vai ter a sua forma, ele vai ter a forma de um animal, ele vai ter a forma de uma praia, ele vai ter uma forma de uma cachoeira. Então, Deus, ele é tudo. E ele é um ser vivente. Então, e Deus é o infinito. Porque a gente não conhece o infinito. E a gente não conhece Deus. Né? São coisas importantes. Só mais um comentário para aqueles que forem ler o livro dos Espíritos depois desse capítulo. E aí na primeira pergunta, tem assim, ó, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é o grande força motriz de tudo. E aí tem o número 1, tá? E aí nesse número 1 tem um comentário embaixo sobre esse número 1. O texto colocado entre aspas, em seguida, as perguntas, é a resposta que os espíritos deram, para distinguir as notas e desenvolver das notas dos autores, tá? Então vejam, para aqueles que forem ler, depois fiquem atentos nisso. Muitas das coisas que vocês encontrarem nos livros dos espíritos vão ser falas fiéis dos espíritos, né? Aqueles que responderam ali na construção, e algumas vão ser comentários das pessoas que elaboraram o livro a posteriori, tá? Mas essa frase é muito boa também, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente sempre gosta de falar, né? Ah, que fulano é muito inteligente, tá? Ah, o outro, ele é burro, ele não é inteligente. Na verdade, essa ideia de que a gente tem de inteligência também é uma coisa meio abstrata, isso depende muito.
Eu posso ser inteligente para uma coisa e ser burro para outra, né? A gente não tem como ter habilidade com todas as coisas, mas Deus não. Deus, ele é a inteligência suprema. Ser uma inteligência suprema é ser o dotador de todo conhecimento, né? Ser vamos falar assim, a grande fonte de tudo. Então, Deus é a fonte de conhecimento. Para poder adquirir conhecimento, a gente precisa adquirir Deus também. E assim que a gente adquire um conhecimento a mais, a gente cresce como seres humanos. Aquele Deus que mora dentro da gente, ele fica mais aflorado. Por isso que a gente sempre fala, né? Que os padres, né, fazem faculdade para ser padre, estuda bastante, porque eles têm um contato muito grande com Deus. Todos os grandes religiosos, eles precisam estudar muito, por muito tempo, para justamente terem essa concepção divina. E a gente, como umbandista, também. A gente precisa estudar bastante, a gente precisa se fundamentar para a gente poder ter mais esse Deus dentro da gente aguçado, esse Deus dentro da gente mais ativo, né? Então é isso, falei já quase meia hora, aí a gente vai para a segunda parte. Então, agora vamos para as perguntas, para os comentários, para as colocações. Alguém gostaria, pode mandar pergunta tanto no bate-papo ali, que eu abro e leio, tá? Ou quem quiser ligar o microfone e fazer pergunta também pode ficar à vontade. O pessoal tá tímido aí hoje. É. Então, falar sobre, você está falando aí, né, Deus e do infinito, e aí a gente traz aquela questão do ponto de vista de Deus que você falou dentro da Umbanda, o qual nós, umbandistas, colocamos os orixás. Quando a gente coloca os orixás, é justamente para delimitar Deus naquilo que a gente conhece. Delimitar Deus dentro daquilo que nós humanos temos contato. Então, a gente coloca os orixás e delimita um Deus infinito nas limitações de nosso conhecimento. Então, a gente divide eles por forças da natureza, por forças do conhecimento, e cada casa aí vai delimitar Deus de acordo com suas crenças. Por isso que os orixás, na Umbanda esotérica, eles se manifestam e se põem de uma forma, na Umbanda sagrada de outra, na Umbanda tradicional de outra, na Umbanda homologo de outra. Porque, na verdade, são delimitações da força de Deus dentro do conhecimento do grupo de pessoas, né, que ali convive, para entender um pouco essa força de Deus, que é suprema e é a força maior. E aí nós colocamos essa força dos orixás. Então, quando a gente vê uma cachoeira, vê uma água de um rio correndo, a gente vê Deus. E aí a gente vê Deus e coloca aquele Deus na forma de Oxum. Então, a gente classifica Deus como Oxum, que é a senhora do rio, senhora das águas doces da cachoeira. E aí, quando a gente coloca o amor, a gente também vê o Oxum, que aí já é no sentimento. A gente classifica Deus como o amor, e aí a gente classifica como Oxum. E assim por diante, em todos os nossos sentimentos, a gente classifica, né? Sentimentos básicos com o orixá e classifica as forças da natureza que a gente convive, né? Fogo, ar, terra, e a gente classifica dentro de um orixá específico. E isso muda, né? O regionalismo da Umbanda, ele é muito importante, ele muda justamente por isso, porque ele vai variar de acordo com aquele grupo de pessoas com conhecimento e o ponto de vista que aquelas pessoas têm de Deus. E aí a gente vai ter diferentes manifestações de orixás.
Por isso que ninguém está errado, está todo mundo certo, porque é o ponto de vista, é a maneira, ou seja, a opinião de cada um. E opinião, a gente não julga a opinião do outro, a gente respeita, cada um tem a sua. O ponto de vista seu nunca vai ser igual ao meu e assim por diante. Porém, quando a gente forma grupos, a gente forma uma egrégora de pensamentos e coloca, né, a visão aquela visão nossa, a visão dos orixás, colocado, e então a gente respeita. Os guias espirituais, eles trazem essas forças, né, que a gente traz dos orixás, que são forças divinas, ou seja, eles trazem uma essência de Deus, o qual a gente classificou, e os guias também colocam em cada casa espiritual, em cada grupo, seja de um bandista e cada espírita, essas classificações que vão se adequar também melhor àquele grupo de pessoas, que elas vão entender mais. Então, a gente não é que a gente sentou, reuniu e fez um consenso sobre classificações de orixás, né? A espiritualidade nos trouxe isso através dos mentores espirituais, elas nos traz para aquele grupo de pessoas que tem uma afinidade ideológica, né? Então a espiritualidade coloca aquilo para a gente e aí a gente vai compreender um pouco mais essa essência divina através da força que a espiritualidade traz. Então, através da Umbanda, a gente compreende a força de Deus através do culto aos nossos ancestrais, através do culto daquilo tudo que já passou para viver hoje e fazer o melhor. E um dia nós vamos ser os ancestrais, né? Então, esse culto aos ancestrais que remete a Deus, que remete àquilo que a gente faz todos os dias, né? Então, a gente falar que Deus está no fogo, Deus está na água, Deus está na mata, está na floresta, está na terra, está no ar que a gente respira, ele está em tudo, pois Deus é tudo. E aí uma dúvida que muitas pessoas pensam que Deus é de extrema bondade, mas quem criou a maldade? Quem criou as coisas ruins que existem no universo? Nada mais, é tudo. Deus criou tanto o bom quanto o ruim, pois se ele criou tudo, então tudo não exclui as coisas ruins. Só que nós, seres humanos, classificamos muitas coisas como ruins quando são coisas naturais, né? Então, por exemplo, uma doença que acontece com a gente é uma coisa ruim para a gente, porém é algo natural do sistema ecológico da criação do planeta, né? Então, isso é uma das coisas que não são, né, não são ruins, assim, é ruim para a gente que está doente, a gente acha ruim, mas não é uma maldade, vamos falar assim, de Deus, um castigo, uma punição, né, sendo que são coisas que fiquei doente, por exemplo, por me alimentar mal, né? É lógico que o seu corpo, ele faz parte da matéria, e como sendo parte da matéria, você tem que cuidar dele bem com a matéria para ter uma boa saúde. Se você não cuida bem, então você vai acabar tendo consequências daquilo que a própria matéria vai fazer com você, né? Então, daí em diante. Ah, mas e as guerras? Foi Deus que criou? Não, guerra já é uma coisa humana, né? Então, você brigar, por exemplo, por uma ideologia, igual está acontecendo no Afeganistão e no Talibã, né, que a gente está vendo aí coisas absurdas acontecendo por ideologias religiosas, né? A questão do islamismo, do muçulmano e aquela guerra que virou por questões ideológicas. Aquilo não é uma criação de Deus, é uma criação do homem que está fazendo o caos através das ideologias por justamente não respeitar o próximo, né? É uma ideia que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Que é bem diferente, mas de toda forma acaba sendo truculento e violento e acaba prejudicando muitas pessoas. E aí são coisas diferentes, né, que a gente fala. Uma coisa é a criação de Deus, uma doença causada por fatores naturais, né, é porque você não cuidou direito. E aí acontece, causa ou sua própria genética também, né? A genética do seu corpo acaba trazendo doenças. Então tem gente que fala assim, porque isso aí é castigo de Deus. Deus não está castigando ninguém, não.
Deus não, ele te dá o livre-arbítrio e você sofre as consequências através disso. Seja por se alimentar mal, você vai ter uma doença, você pode ter um infarto. E mesmo você, às vezes, se alimentando bem, fazendo coisas boas para você, você ainda corre o risco de se agravar por uma doença por fatores genéticos e diversos outros fatores, os quais fazem parte da criação divina, os quais são naturais. Então, não adianta a gente, às vezes, colocar culpa em outras coisas. É claro que algumas doenças que afetam o psicológico, né, casos de depressão e com outros, são doenças causadas por nós mesmos também. Então, cabe a nós cuidar do nosso corpo bem. Então, acaba sendo que não é Deus que está te punindo, é por falta de cuidado. A falta do orar e vigiar, a falta de se envolver com pessoas boas, pessoas motivadas, pessoas que te querem ver bem, vão te trazer prejuízo. E também você ter um pensamento negativo, você emanar e falar aquilo, né? Quando você fala muitas coisas negativas, quando você expõe ideias negativas, seja para você, seja para os outros, seja no seu meio de amigos, no seu meio familiar, nas suas redes sociais, você está expondo uma ideia negativa, aquela ideia negativa vai se fixar na sua mente e vai te causar prejuízos. E aí é uma coisa de livre-arbítrio. Você está trazendo a dificuldade para você. Ninguém está trazendo essa dificuldade para você. É você que está trazendo essa dificuldade. Então, orar e vigiar, colocar sempre a cabeça no lugar, é super importante para que você fique bem, para que você fique tranquilo, para que as coisas corram bem e a força de Deus, que é todo o universo, né? Tudo aquilo que a gente conhece e não conhece é Deus, como foi falado, ou seja, o infinito. A gente não consegue imaginar uma estrada infinita, porque quando você já fala, imagina uma estrada infinita, igual você mesmo disse, todo mundo já pensa ela no início e não tem início. E Deus é isso, ele não tem início, né? Deus não começou com o Big Bang do planeta, Deus não começou com várias outras coisas. Deus é tudo. E tudo aquilo a gente não conhece, a gente é menos que um grão de areia no universo. Então, a gente tem que colocar que essa superioridade de Deus, colocar a nossa pequenitude no lugar, que às vezes a gente tem, o ser humano, nós temos ideias de grandeza, que somos grandes, que somos poderosos, e a gente não enxerga o tanto que a gente nada do nada no universo, né? Mas que se a gente tiver a cabeça no lugar, esse nada do nada pode fazer algo bom, pode fazer aquilo ao nosso redor ser bom, mas entendendo que a grandeza de Deus está muito além dos nossos olhos, e é bobagem a gente falar ou pregar um Deus certo, falar que o meu Deus é certo, que o seu Deus é o certo, porque não existe o Deus de ninguém, existe sim a criação de todo o universo. E Deus, né, a gente acredita nessa força universal, tem gente que se diz ateu, mas é porque a nomenclatura de Deus, o qual ele conhece, ele não reconhece como existente. Então, às vezes, um Deus católico, um Deus evangélico, um Deus da Umbanda, um Deus indígena, ele não reconhece aquele Deus, mas ele reconhece e acredita na força do universo porque ele está ali vivo. E aí, a classificação de Deus, que diz no próprio Espírito, é justamente essa, é o infinito. Então, o ateísmo, muitas vezes, a pessoa se diz ateu não por realmente não acreditar em nada, é por não acreditar nas formas que já apresentaram para ela de Deus. E Deus é todo esse universo. Então, a gente é aquilo que a gente vibra, porque o universo vai te atrair aquilo que você vibra. E o universo nada mais é Deus. E Deus te dá aquilo que você vibra, né? Porque Deus é essa força que está dentro de você e está fora, que é tudo ligado, né? É como se fosse uma teia toda ligada, onde Deus está em todos os lugares, Deus está em todo mundo e Deus é tudo. Então, quando você vibra positivo, as coisas começam a ser positivas na sua vida, pois essa vibração sua desencadeia uma série de fatores do universo, uma série de vibrações
que vão chegar até você através de outras vibrações. Então, por isso, quando a gente reza, quando a gente faz um trabalho de umbanda, tudo vai fluir para que aquilo aconteça de forma boa, de forma firme, de forma que vai trazer todos os benefícios para você, na mais força de Deus, naquilo que realmente a gente pode entender como ser Deus, como a força do universo. E eu acho que é importante a gente destacar, né, que em cada terreiro Deus vai se chamar de uma forma, como o Vitor falou, Lorum, Zambi, Nizambi, Tupã e por aí vai. Não importa o nome que se dê, né, não existe nome certo ou nome errado. A gente pode chamar tudo de qualquer coisa, a gente pode mudar o nome das coisas, porque o próprio ser humano que deu o nome nas coisas, né, e a gente pode mudar também o nome que a gente quer chamar, naquilo que a gente sente. Então, por isso que a gente tem várias classificações e nomenclaturas de Deus. O que a gente não pode é bater de frente, porque uma pessoa considera diferente. Lembrando que é importante a gente falar sobre capeta, né, demônio, o qual na nossa doutrina umbandista, na doutrina espiritualista, né, de Kardec também, não acredita no demônio. Então, não existe Deus e o demônio para nós. Então, aqueles que julgam a Umbanda ou religiões de matriz afro a mexer com o diabo, com o demônio, o importante saber é que nós não acreditamos nisso. Então, está falando que a gente está mexendo com uma coisa que a gente acha que nem existe. Então, não faz nem sentido. A gente não considera a existência do demônio, do diabo. A gente acredita que os demônios, vamos falar assim, que cada um tem, é os que você mesmo carrega na sua própria mente, na sua própria cabeça. Ou seja, quando a gente fala assim, os demônios, é uma maneira da gente falar que os problemas e as irradiações negativas que nós temos somos nós que criamos, né? E não um demônio que vem te infernizar, não. Não acreditamos nisso. A gente acredita em espíritos que estão mais próximos da luz e outros mais afastados da luz, né? E não espíritos de demônio. Então, nós acreditamos não em graus hierárquicos de um espírito melhor que o outro, e sim que estão mais próximos da luz divina, ou seja, com mais compreensão e conhecimento da força de Deus, e outros que estão mais longe, que têm menos compreensão. Aqueles que estão mais longe acabam cometendo mais coisas ruins para eles e para aqueles que o rodeiam. Aqueles que estão mais próximos conseguem emitir mais luz e assim fazer com que essa luz brote no coração daqueles que estão ao seu redor, podendo enxergar Deus de uma maneira melhor. Só um comentáriozinho, pai, desculpa te interromper. O negócio é o livre-arbítrio, né? Porque a gente tem o poder de escolha na nossa vida todo o tempo. Então, se a gente está passando por uma situação X, a gente tem vários caminhos a escolher. Se a gente abraça os nossos demônios, né? Se a gente abraça as nossas dificuldades, as coisas tendem a ficar mais difíceis ainda. Então, a gente escolhe o que a gente quer, né? Deus vive na criação, Deus é onipresente, ele é grande, mas Deus, ele também nos dá o direito de viver, porque senão nem faz sentido. Seria até, eu acho que no Livro dos Espíritos até fala isso mais para frente, seria até ignorância de Deus se não existisse o livre-arbítrio, o poder de escolha, né? Esse outro comentário que eu queria fazer também, porque às vezes acontece isso, né? Eu vou num terreiro e aí naquele terreiro cultua tal orixá. Aí a gente volta, aí passa um tempo, 6 meses depois, um ano depois, eu voltei naquele terreiro, aí tem um orixá novo, né? Aí você para e pensa, muitas pessoas podem pensar, mas será que como que chega um orixá novo? Justamente por causa dos conhecimentos humanos. Se a gente estuda mais, a gente adquire mais conhecimento, a espiritualidade vai nos dando mais tarefas de casa, vamos falar assim, né? Então a gente vai aprendendo mais com a espiritualidade e aí ela vai nos falando, aquela maneira ali que você cultua,
aquilo ali é um orixá por causa disso, disso, disso. Então, as coisas, elas começam de baixo para cima, né? Porque a gente começa a cultuar e aí a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, a gente vai crescendo, crescendo moralmente, né? Porque a Umbanda, ela nos faz crescer também moralmente, né? Na sociedade, para aí sim a gente conseguir entender e compreender outros orixás, né? Porque, igual o senhor mesmo disse, né? Deus a gente nunca vai entender, né? Ele é infinito, ele é gigantesco. Então, a gente vai entendendo esses diferentes pedaços dele, esses diferentes sentimentos. Porque, na verdade, tudo é sentimento, né? E a gente não consegue mensurar um sentimento. O que que é a raiva? O que que é a alegria? O que que é o amor? A gente não consegue explicar isso. São coisas físicas, né? Porque a gente sente isso, só que é uma coisa física que a gente não explica. O orixá é a mesma coisa, só que é divindade, né? Mesma coisa não, né? Seria mais ou menos parecido. São coisas divinas que a gente tenta explicar mais ou menos, mas não consegue também, né? Pode, era só esses comentários antes que eu esquecesse. Então, agora vamos deixar o pessoal perguntar. O povo é vergonhoso. Aqui falta só 10 minutinhos, né? E a reunião ela encerra. Não tem nem escolha. Ok, vocês vão aproveitar o feriadão adiantado. É feriado de quê? Nem sei. Acho que é Nossa Senhora, alguma coisa assim. Agosto. Nem sabia que tinha esse feriado. Para mim não tem essa Para regra. nós é o feriado de Omolu e Boloai. É verdade, né? Hoje é dia de Omolu Boloaê. Hoje é dia de Omolu e Boloai, sincretizado com São Roque, né? Então, é mais uma das forças divinas, né, que a gente cultua. É uma força que a gente vê como Deus, né? Tanto a cura da vida quanto a cura da morte, quanto as doenças, né? Na visão do candomblé, mais a doença, né? O senhor da doença e da morte. E o Molu e o Baloaê é um ser só, mas em dois planos diferentes, né? E que ele está tanto no plano material e no plano espiritual, mostrando também que Deus, né? Essa força de Deus, ela está presente nos dois ao mesmo tempo, assim como o Molu e o Baloaê. Porque, na verdade, tanto o plano material quanto o espiritual são um só. E às vezes a gente queira colocar os planos materiais e espirituais como diferentes. É como se a gente estivesse vivendo aqui agora e o plano espiritual fosse outro, como se fosse tudo diferente. Na verdade, é tudo junto, é um só. A gente vive uma experiência junto, né? Tanto material quanto espiritual. E o Maloe Boloaê vem nos ensinar isso também, né? E vem nos ensinar, né, que a gente consegue o amor também pela dor, né? E que a doença, né, também faz parte de Deus, né? Então ele é cura as doenças, né? Trouxe doenças, cura doenças. Ele é o Senhor mesmo da grande criação, é um dos senhores da grande criação e que vem trazer tanto sabedoria com Nanã e quanto geração com Iemanjá. E um Senhor da terra, né? O Senhor da terra, quando a gente coloca terra, a gente fala elemento terra, né? Seja da calunga pequena, ou seja da terra que a gente pisa, né? Calunga pequena, para quem não sabe, né? O cemitério é a força do cemitério que traz aí o nosso homólogo Eupoluai. Isso a fala, né? Acho que é o mais importante de homólogo Eupoluai, é a totô, né? Que é silêncio e escutar, que a gente só consegue gerar essa sabedoria quando a gente se cala e escuta aquilo que está ao nosso redor, escuta o próximo, escuta Deus, escuta nós mesmos dentro de nós, né? Que o silêncio é muito mais revelador
do que as próprias palavras, do que as próprias falas. E acho que é isso, né? Se ninguém quiser perguntar nada, a gente já pode também encerrar. Hoje o povo tá acanhado. Ó, até a Marcinha apareceu hoje, ó. Então, vamos encerrar o nosso estudo de hoje e vamos encerrar hoje justamente direcionando essa nossa oração final para esse orixá, né? Para o Mulu e para o Baluaê, né? Então vamos todo mundo fechar os olhos, esvaziar os nossos pensamentos, né? Agradecer a Deus, agradecer essa força que nos trouxe aqui hoje, que nos pôde conduzir a mais conhecimento, né? E que a força de Omolu e de Obaluai esteja presente na nossa vida, que todas as nossas chagas espirituais e materiais sejam curadas, que todos aqueles nossos sentimentos que nos levam à tristeza sejam curados, que as dificuldades da matéria, que as dificuldades da carne, nada sejam mais do que para a evolução espiritual e para a evolução moral. Que nessa noite, né, de Omolu, de Obaluaê, esses orixás sagrados possam nos abençoar nossas famílias, trazendo a cura de todas as doenças do nosso mundo, dos nossos familiares, do nosso ser interior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja, doutor, meu Pai, e que Deus abençoe a todos e uma excelente noite, excelente semana.